É possível carregar variáveis de ambiente no Flutter de forma nativa a partir de um arquivo JSON? Então assista o vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma dica de como carregar variáveis de ambiente no aplicativo Flutter a partir de um arquivo JSON. Então a gente vai utilizar uma nova API disponível na versão acima da 3.7 do Flutter. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então qual é a ideia aqui, né? Eu criei dentro do meu projeto, aqui na raiz do projeto mesmo, um arquivo aqui chamado env.local.json. Você poderia usar qualquer convenção, né, que você queira, né, para o seu projeto. A ideia aqui é que a gente tem um arquivo JSON com os dados de API. Obviamente esse arquivo aqui JSON ele vai ser gerado dinamicamente quando o aplicativo for compilado para produção. E a ideia aqui é que cada desenvolvedor que esteja trabalhando no projeto tenha, né, seu próprio arquivo local ali de API. Então esse arquivo env.local.json, né, obviamente você iria colocar, por exemplo, num gitignore. Então a partir do Flutter 3.7, você agora pode utilizar uma nova flag, tá? Na hora que você vai fazer o comando de execução do Flutter, chamado Dart define. Lembram que antes a gente tinha, né, sempre essas variáveis de ambiente com o Dart define. E agora a gente pode utilizar o Dart define from file. E aqui a gente vai passar o arquivo, nesse caso o arquivo JSON, que a gente tem com as nossas variávees de ambiente. Então pessoal, usando essa flag, agora você pode rodar aqui um comando, né? flutter1 -- dart define -from -file, e aqui você vai passar então, né, o nome do arquivo com os dados de JSON que você quer carregar na memória, para que você leia depois as variáveis de ambiente, né, lá no seu aplicativo em Flutter. Então essa seria uma forma de você fazer esse carregamento. A outra forma, pessoal, seria, se você usa o VS Code, por exemplo, seria você definir aqui por exemplo, eu tenho a minha configuração do iOS, né? Eu vou definir aqui um atributo args e vejo que ele vai me dar um array. E aí eu vou passar exatamente essas opções aqui, ó. Então vou colocar, ó, o Dart define from file e depois eu vou passar aqui o valor, ó, que vai ser o meu env.local.json. Então eu tenho essas duas formas de trabalhar, tá? Aí vai depender do teu fluxo de trabalho para saber o que vai ser melhor para você. Uma observação aqui, pessoal, se você estiver trabalhando, né, com, por exemplo, múltiplos devices, se você estiver testando simultaneamente, por exemplo, no Android e no iOS, você vai ter provavelmente aqui um segundo device, né, para o Android, e você também vai ter que fazer essa configuração aqui do args, porque ele vai fazer 2 builds, então você também tem que fazer essas configurações aqui. Bom pessoal, salvei então, vou deixar agora executando aqui o meu projeto e vou mostrar para vocês então como fazer, né, a leitura desses dados. Bom pessoal, a leitura desses dados ela tem que ocorrer em tempo de compilação, então esses dados eles não são dinâmicos. Então quando o aplicativo compilar esses dados, né, vão subir para a memória em tempo de compilação. Então a gente pode ler esses arquivos de várias formas. Eu vou criar aqui uma classe chamada env. Tá? Isso aqui, pessoal, existem packages que automatizam esse processo. O que eu estou mostrando para vocês é como fazer isso na mão, né? Usando simplesmente a API que o Flutter disponibiliza para a gente. Bom, como eu falei, pessoal, esses dados eles são constantes. Então você teria que fazer algo desse tipo aqui, ó. API key, por exemplo, recebe e aqui você vai fazer a leitura. Por exemplo, string.from environment e aqui a gente vai passar, ó, a API que foi exatamente o que a gente definiu aqui dentro do nosso env.local.json. Eu estou lendo essa chave aqui, ó. Então veja, pessoal, que aqui poderia ser, nesse caso, né, final ou static, e aqui eu vou ler então o arquivo const. Então veja como eu falei para vocês, pessoal. Por que tem que ser constante? Porque é em tempo de compilação. Não é um arquivo dinâmico, ele não vai ficar abrindo o arquivo toda hora para fazer a leitura dos dados. Então isso aqui ele já vai definir de forma estática ali, né, quando houver a compilação. Então esta daqui seria uma das formas de você fazer isso. E como eu falei, existem packages que fazem essa geração para vocês. Bom, como que eu vou trabalhar aqui? Eu vou criar um map, tá? Eu já deixei pronto aqui para vocês, ó, chamado keys,
E aqui eu vou trabalhar, né, usando sempre a key e aqui lendo, né, string.fromEnvironment da mesma key, beleza? Como eu falei, isso aqui você poderia escrever, né, uma macro, um script para gerar isso daqui para você. Bom, na sequência, pessoal, eu vou utilizar uma função chamada getKey, tá? Por quê? Porque eu vou fazer a leitura dessa chave e caso essa chave esteja em branco, eu vou lançar uma exceção. E depois vocês podem claramente, né, criar uma exceção customizada para vocês executarem. Então, nesse caso, eu verifico se o valor está em branco. Se tiver em branco, então eu vou lançar aqui, né, uma exceção dizendo que aqui ela não está, né, setado no ambiente. Então, se você passa o nome errado, alguma coisa nesse tipo, você tem uma mensagem de erro ali para você corrigir. E no final, a gente vai fazer dois getters, então, para fazer a leitura desses dados, né? Então, o API endpoint e o API key, né, fazendo a chamada da função e passando a chave. Veja, pessoal, isso aqui é uma das formas de fazer. Como eu falei, a forma mais simples seria você definir apenas duas variáveis, uma API endpoint e a outra API key, e simplesmente fazer a leitura das constantes. Mas veja, se você tiver, por exemplo, a leitura dessa... vamos lá, ele já está terminando de fazer o build do aplicativo, tá? Ele vai abrir, vai ter uma tela em branco, tá? E a gente já vai trabalhar com a exibição dessas informações. Mas o que eu estava falando para vocês, né? A gente poderia simplesmente fazer essas constantes, mas quando a gente fosse mostrar a informação na tela ou usar as informações de ambiente, a gente teria que tratar esses dados. Então a gente teria que fazer esse if aqui em vários locais. Então para isso que eu fiz essa função getKey e eu faço apenas na classe responsável pelo carregamento das variáveis de ambiente, eu verifico se existe ou não esta variável, beleza? Então por isso que foi criado esta classe dessa forma. Vejam que todos os métodos são estáticos para que a gente acesse, né, env. E aqui o nome da minha variável, beleza? Bom, vamos lá. Então agora na minha env page, né, que é essa que vocês estão vendo em branco, eu vou fazer aqui dois texts, né? Então o primeiro text eu vou chamar aqui de endpoint e aqui basicamente, pessoal, é só a gente fazer aqui o env, né? Ó, env. E aqui eu vou pegar o API endpoint, tá? Bem simples o que a gente vai fazer, pessoal. Aqui eu só preciso tirar o const. E a segunda informação que a gente vai mostrar vai ser a API e aqui eu vou ter a minha API. Salvando agora, pessoal. Ó, repare que ele deu o erro lá pra gente, então significa que ele não subiu na memória os dados. Vamos atualizar aqui o aplicativo, né? Para ele atualizar a instância da classe. E aí repare, pessoal, que ele ainda está dando a exceção. Então, o que isso significa? Que ele não carregou o ambiente corretamente. Como eu fiz aqui o launch.json, provavelmente eu vou ter que colocar aqui no modo debug, ó, eu vou ter que colocar o args também dessa forma. Então, eu vou pausar a execução e vou rodar o projeto aqui novamente, né, para ele carregar as variáveis de forma correta. Então, agora fazendo o build novamente, nós temos então, né, as nossas variáveis de ambiente, né? Então só vou mudar ali, eu coloquei endpoint, né? Então vou colocar aqui endpoint, ó, vejo que se eu alterar, eu vou ter ali as minhas variáveis de ambiente agora em todo o sistema. Espero que você tenha gostado dessa dica sobre como carregar um arquivo JSON com as variáveis de ambiente no Flutter a partir da versão 3.7. Então aproveita, deixa o like aqui nesse vídeo, né, para apoiar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!